Alberto, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo aqui ao Elétrico. Obrigado. Nunca andaste elétrico, pois não? Como recordo, não, sinceramente. Basicamente é uma coisa para as pessoas mais da cidade do Porto, que tu agora também representas. Vamos, precisamente, vou-te convidar a sentar aqui junto comigo para olharmos a tua carreira a partir deste início num elétrico da cidade do Porto, como diz a canção. Não vamos fazer da Ribeira até à Foz, mas quase, vamos fazer aqui um bocadinho e depois vamos também sentar-nos para conversar mais calmamente. Vamos lá nesta viagem? Vamos lá. Alberto, já estamos em andamento, para já. Que sensação te transmite andar nestes carris ferro sobre ferro, algo que nunca tinhas experimentado? Uma sensação assim mais turística. Já conheço o Porto, não a fundo, sinceramente, porque eu sou de São Tirso, mas agora vim morar mais para aqui, tenho consciência que eu não conhecia o Porto no total. Quando eras mais miúdo, vinhas ao Porto de vez em quando, não é? Até eu que era de Gaia vinha ao Porto de vez em quando, não se vinha sempre. Sim. Que ideia é que tinhas do Porto que agora mudou? É mesmo esta parte da zona, mesmo a Foz, os aliados. Quando era mais pequeno cheguei a ir ao parque da cidade, que era para jogar à bola, está assim num parque mais amplo. Depois nunca shopping, assim para ali para o centro, que me recordo, nunca andei. Mas hoje, como dizias há pouco, és mais turista também, sempre que podes, na cidade do Porto. Qual é a tua rotina? O que é que tu gostas de fazer quando tens um tempo livre? Que não é assim tanto, porque com jogos 3 em 3 dias também precisas de descansar, não dá para sair do treino e caminhar sem tempo na cidade, mas o que é que tu gostas de fazer na cidade? No tempo livre, sinceramente, para vir à cidade, é mais quando é para restaurante, jantar, almoçar. Se não, gosto de ficar mais pela minha zona. Tenho uma zona, um passadiço e é uma zona para passear o carro, que agora também dar uma voltinha com a minha namorada também, lanchar e passa-se muito bem o dia, assim. O que é que tu gostas mais, para além disso, nos tempos livres, mesmo de fazer quando estás em casa? Em casa? Agora estou mais numa que ando a gostar muito de jogos de tabuleiro. Assim, jogos quando tenho, às vezes jogo com ela, ou quando tenho amigos, agora aproveito, quero muito jogar esses jogos. Não deixa de ser engraçado porque um jogo de tabuleiro é quase como um jogo de futebol, é tudo estratégia e o futebol cada vez mais parece um jogo de tabuleiro, de tal forma os treinadores analisam o adversário, analisam o jogo. Sentes que isso também te ajuda em termos de elasticidade mental depois no jogo a ocupares os espaços que o treinador te define? Eu não diria assim, acho que não associava tanto. Também acho que quando era mais novo jogava muito PlayStation e eu gostava muito de jogar por causa que era um tempo que não dava para passar com os meus amigos, estávamos em chamada e jogávamos PlayStation ali a tarde toda. Agora é mais difícil conciliar esse tempo e acho que acaba os jogos de tabuleiro, quando dá para jogar, acaba de ser mais fácil. Não é preciso estar num jogo com eles. Às vezes agora nos jogos, com o Moura andávamos a jogar xadrez, uma partida enquanto íamos para o hotel, jogávamos uma partida de xadrez. Xadrez mesmo? Não, aí era um telemóvel. Não, já com telemóvel, ok. Alberto, quase que nascias no dia em que o Futebol Clube do Porto fazia 110 anos. Tu nasces a 29 de setembro de 2003 e o Porto faz anos a 28 de setembro, portanto eu diria que tu tinhas que ser portista ou sim ou sim. Já havia essa raiz na tua família, não é? Já.
que é que tu te lembras do portismo em ti, com as primeiras imagens que tens do Futebol Clube do Porto, a partir de Santo Tirso, obviamente? Quais são as tuas primeiras memórias? As primeiras é de ir ao café com o meu avô. Íamos a pé, subíamos a rua e depois via ali os jogos com o meu avô. E lembro de ter assim os flashes, mais miudinhos, chegar a casa. Às vezes dava em canal aberto, via na cozinha. E é assim esses flashes de certos jogos. Depois, a partir de uma altura, o meu padrasto considero pai e aí já tenho mais recordações e aí já comecei a ver muito mais. Eu lembro-me quando ganhamos a Taça de Portugal, ao Vitória por acaso, estava em casa dos meus tios, que foi um grande jogo, e por acaso lembro-me bem desse jogo. Essa Taça de Portugal é em 2011, é no ano em que o Porto ganha tudo, com o atual presidente treinador. O Porto ganha 6-2 ao Vitória, dessa taça que estás a falar. O Porto tinha ganho a Liga Europa em Dublin. Portanto, diria, essa é mais ou menos a altura em que tu começas também a jogar futebol no Tirsense, não é? Por volta dessa altura que entras. Como é que o futebol também aparece em ti? Jogavas na escola seguramente, mas como é que surgiu depois o futebol via Tirsense? Muito graças ao meu pai de coração. Por causa que na altura estava só com a minha mãe, ela não conseguia, jogava só na escola e às vezes nos toques com o meu avô, mas a partir do momento que apareceu o meu pai, meteu-me numa escolinha Robordões e a partir daí estive lá 2 anos, mas era futsal e depois fui para o Tirsense. E como é que foi esse teu desenvolvimento no Tirsense? No Tirsense? Como me recordo, era muito bom. Fiz lá boas amizades e lembro-me na altura, queria jogar à bola, queria chegar só ao fim de semana para jogar. Não tenho assim muitas mais recordações. Nessa altura, os defesas do Porto, nessa equipa que ganhou a Liga Europa, que ganhou a Taça UEFA, tu não terás grande ideia, mas eram o Saponar, o Futchile, só depois é que apareceram, se calhar, os que eram mais tuas referências, mas tu, quando eras miúdo, não tentavas imitar um lateral direito, havia outras referências, não é? Por acaso, o meu jogador preferido era o Guarina, não sei, como me recordo, também é assim meio parecido comigo, e eu quando estava no Tirsense, eu também era mesmo coisa de criança. O treinador perguntou que nome queríamos na camisola e eu disse F. Guarino. Só que depois o treinador à noite ligou ao meu pai e o meu pai disse que não, disse para pôr Alberto e eu só soube no dia a seguir, quando fui ao treino. Disse que não deu para meter. Senão era F. Guarino na camisola. Que era um jogador exuberante, um jogador fortíssimo fisicamente. Tu em miúdo já demonstravas esta força que tu tens, em termos corporais já eras alguém que se destacava, em termos físicos? Não, por acaso não. Só a partir dos meus 16, acho que até aos 13, 14 sempre fui igual, mas a partir dos 14 fiquei muito para trás. A nível de desenvolvimento, demorei muito em relação aos meus colegas e depois a partir dos 16 é que dei um pulo enorme. Que tive esses 2 anos foram um bocado complicados. Que são anos em que já estás no Vitória, portanto tu passas ali pelo Tirsense, eu diria se calhar de uma forma mais recreativa, mas alguém repara em ti. Como é que foi esse processo disto para jogar para o Vitória, para Guimarães? Para o Vitória? Não tinha saído do treino de Tirsense à noite e tinham-me dito, na altura acho que era faxes que mandavam, uma coisa assim, e tinham dito que o Vitória tinha mandado e tinham dito para ir lá fazer captações, treinos com outros miúdos. E depois lembro-me desse primeiro treino, correu bem, foi com outro colega meu de Tirsense e ficámos os dois. E em casa como é que isso foi gerido? Ou seja, mais uma viagem para levar, já não era estar ali ao lado, mais uma viagem para levar o miúdo aos treinos a Guimarães. Como é que era o teu dia-a-dia e como é que era? Foi um esforço grande também para os teus pais, e posso tratar os dois assim, para os teus pais levarem-te aos treinos, irem-te buscar aos treinos. Como é que funcionava? Ou tinhas rotas do Vitória que te apanhavam? Como é que foi? Só a partir de uma certa idade, por causa tive 2, 3 anos que tiveram de ser os meus pais. E no primeiro ano era só eu e esse meu colega, que tinha vindo comigo para o Tirsense, e tentávamos dividir. E passado 1 ou 2 anos,
houve outro colega de São Tirso que se juntou a nós, que jogava no Passos Ferreira. E já éramos 3 a dividir, já era mais fácil. Mas mesmo assim, os meus pais fizeram os sacrifícios, que a minha irmã nasceu nessa altura e tinha meses e ia-me levar aos treinos e tinha de esperar que acabasse e tínhamos de vir outra vez. E estudar. E estudar. Era um esforço grande já para ti, porque perdias tempo nas viagens, chegavas cansado, mesmo assim havia também essa exigência de não perder, porque podia não haver uma carreira de futebolista pela frente, ninguém sabia na altura, não é? Sim, sim, mas lembro que basicamente os meus planos de estudo era, quando saía da escola à 1, a partir das 3 estudava até às 5, sempre assim. Quando tinha aulas de tarde não dava, tentava fazer os trabalhos de casa. Era aí os meus horários, tentava. E sempre com o foco de ser jogador de futebol, ou nessa altura achavas que podias vir a ser outra coisa? Qual era a tua ideia de carreira nessa altura? Era mesmo já a ser futebolista? Estamos a falar aí 14 anos, quando estás ali no Vitória, 14, 15, iniciados, juvenis? Sinceramente, o foco sempre foi ser jogador de futebol. Às vezes perguntavam, tens de ter o plano lá? Sinceramente dizia professor de Física, mas acho que era aquela resposta para enganar. Porque na verdade não me imaginava e era ser jogador de futebol. Nós, nesta viagem de elétrico, o elétrico não anda pela cidade como um autocarro, tem uma missão que desempenha entre uma estação e outra. É um bocadinho como tu, tens a tua estação defensiva e a tua estação ofensiva e percorres vezes sem conta essa posição. É um espírito de missão, ser lateral como tu, que faz tantos sprints, tantos quilómetros entre a estação defensiva e a estação ofensiva, quando entras em campo sentes que vais para desempenhar uma missão naquele momento? Sim, e depois a missão é tudo em prol da equipa, é o que tento dizer, se tiver de dar 50, só 20, seja o que for, é o que for melhor para a equipa. É assim que penso, se tiver de dar mais um bocado, acho que ajude para ganhar. E o Porto tem ganho muito até o momento em que estamos a fazer esta entrevista e esperamos que daqui para a frente também. E tu, basicamente, és olhado como alguém cujo espírito tem muito a ver com esta cidade. Tu és esportista de pequenino, já vamos mais à frente também falar disso. Absorveste esse espírito, não nasceste muito longe do Porto, Santo Tirso não é assim tão longe, mas sentes hoje que estás naquele clube que é o teu, mas naquele em que esse teu espírito de missão, essa tua força, mais se coaduna com o espírito do clube? Sim, acho que o ADN, assim dizendo, acho que sinto que é o meu, identifico-me muito com estas raízes. De qualquer forma, também começas, para além do Tirsense, depois, e vamos mais à frente, ao longo da nossa conversa, a escalpelizar isso, começas no Vitória, uma grande parte da tua carreira até agora, a maior parte da tua carreira e na formação e até chegar a sénior é no Vitória. Dirias que também quem estiver preparado para jogar no Vitória está preparado para jogar no Porto? Eu diria que sim, que o Vitória... A pressão também é muito grande, A pressão não é? É muito grande, contextos diferentes, mas a pressão acaba por ser muito grande. Mas mais no Porto, mais na rua, no Porto. Tu já experimentaste essa pressão por parte dos adeptos quando te encontram na rua? Agora está a correr tudo bem, quando já perdemos um jogo às vezes dizem, mas nada de mais. Para já tudo bom, apesar que em Guimarães também nunca tive episódios mal e andava mais na rua em Guimarães. Também era mais miúdo, às vezes havia da escola ou assim. E sentes que os adeptos, quer de um, quer de outra equipa, apreciam muito os jogadores como tu, os jogadores que dão tudo, aqueles jogadores que parece que não se cansam, embora tu já chegaste a alguns jogos, ao fim dos jogos, em que se olhava para ti realmente já quase que não tinhas mais nada para dar. Sim, é normal também, acho que sim, mas também acho que é o bom de chegar ao fim e também deixei tudo em campo
É pior chegar a casa e pensar que poderia ter dado mais e acho que não há pior sentimento que esse. Falar em casa, agora paramos um bocadinho, mesmo quase em frente à zona em que tu moras, é ali mais para a frente, não é? Ou será por ali? Estamos ali a olhar para a zona da Aforada. O que é que tens gostado mais? Estás distraído com a conversa desta viagem de elétrico até agora e a seguir vou-te convidar para apenas desfrutares um bocadinho também das vistas do Rio Douro. O que é que tens gostado mais? De morar aqui ou da viagem? Da viagem, de morar aqui. É da conversa contigo. Isso em futebol chama-se puxa-saco, não é? O futebol esteve sempre muito presente, como tu disseste há pouco, quando falavas daquelas conquistas de 2011. Há uma fotografia, obviamente, que já todos os esportistas conhecem. Falavas do Freddy Guarín, que era o teu ídolo, mas o Hulk seguramente também seria um dos teus ídolos. Tens a célebre fotografia com o Hulk. Queres-nos contar a história dessa fotografia? Essa história eu estava em casa e o meu pai costumava ir jogar com os amigos a meio da semana. E no final juntavam-se e iam jantar. E eu estava em casa e a minha mãe veio dizer, olha, veste, que o Hulk está ali no restaurante e o Rui vem-te buscar e vais lá. Pronto, veio buscar a casa, pegou em mim, cheguei lá ao restaurante e fiquei um bocadinho à espera e depois fui lá tirar uma foto com ele. E foi um dos momentos seguramente mais felizes que tu tiveste naquela altura, estares com um jogador de Porto, tinha ganho tudo aquilo, a tal taça que tinhas visto contra o Vitória. Aí não tenho recordação se já tinha ganho isso tudo, mas era um ídolo. É por volta dessa altura, não é? Quando o Hulk ali está. E tu, agora voltando ao Vitória, fiz aqui este parênteses porque me lembrei precisamente disso. Tu quando estás no Vitória a jogar, na formação, tu tens que assumir que és vitoriano ou sabiam que tu eras portista? Tu ainda vibravas com o Porto nessa altura, nos teus depois anos de juvenil, de júnior mesmo no Vitória? Ou a paixão foi ficando um bocadinho de lado em virtude do clube que representavas? É sempre muito complicado separar as coisas, tanto a mim como aos outros. Claro que era portista, mas acho que é uma coisa inegável com o tempo, a sensação de estar no Vitória é diferente e começas a ganhar um amor e um carinho muito especial. O Vitória é um clube que ajuda muito a tentar perceber, neste caso na formação, se tu tens ou não estaleca para chegar lá acima. Porque o grau de exigência é enorme, porque o Vitória tem uma maneira de ser se calhar um bocadinho parecido aos seus adeptos, a sua exigência à do Futebol Clube do Porto. Portanto, durante esses anos tu sentiste que estavas à prova para poder ser futebolista no clube certo? Sim, sem dúvida. Sempre senti isso, estava no clube certo para crescer, para lidar mesmo com isso de pressão, se queria chegar aos maiores palcos. E sinto que me fez muito bem crescer ali. Tu falaste em desenvolvimento físico mais a partir dos 16 anos. Tu ocupaste sempre a posição de lateral direito no campo ou foste jogando noutras posições? Foi sempre praticamente lateral direito. Só houve uma fase que às vezes jogávamos em linha de 5 e de vez em quando jogava a central do lado direito. Por acaso também gosto muito. O Farioli pode descobrir no futuro outro treinador, essa tua faceta também, mas vamos ver o que é que nos reserva. Nas Juventus também já cheguei a jogar lá. Para já estás bem ali. Também é linha de 4 e é só lateral direito. Só lateral direito. Mas falava do teu desenvolvimento físico. Por essa altura tu já olhavas a alguém lateral direito em particular? Sei que tens uma referência pelo Danilo Luís, que chega ao Futebol Clube do Porto, estás tu na formação do Guimarães, alguma vez tentaste imitá-lo? Sentes que tens alguma afinidade no teu estilo de jogo com o Danilo? Lembro que sempre foi uma grande referência e por acaso no Vitória B, quando fui dos primeiros treinos, o adjunto dizia que era o Danilo. Que era o Danilo. E sim, a maneira de jogar também sinto que tem parecenças. Algumas diferenças também, mas a nível de objetividade, semelhanças. Fazer o corredor.
Eu diria que até em termos físicos tens algumas semelhanças com o Danilo. Como é que foi depois cruzaste, ainda que fugazmente, e aqui damos um salto para quando foste para as Juventus, tu cruzas-te fugazmente com o Danilo. Como é que foi de repente estares com alguém que tinha sido uma referência? Foi top, foi incrível. Foi uma sensação muito boa, porque também cheguei àquele contexto, estava assim mais introvertido e por acaso foi o dos que me meteu mais à vontade, deu-me logo ali umas palavras de boas-vindas que caíram muito bem. Muito bem, já vamos olhar a tua carreira a partir das Juventus, mas voltamos atrás. Encaixei aqui o Danilo enquanto referência. É com essa referência que tu vais saltando patamares no Vitória. Tu jogas em todos os escalões de formação, começas a jogar nas seleções também nos escalões de formação, sempre mais à frente, a partir de determinada altura. Aliás, tens ali uma chegada à equipa B bem antecipada, já é uma competição diferente. Há ali um momento em que quando é que tu sentes que estás preparado para esse embate? Equipa B já é um escalão, Vitória não andava nos profissionais, creio eu, terceira divisão. Liga 3. Mas quando é Liga 3, quando é que tu começas a sentir que estás preparado para chegar ao Vitória A e eventualmente dar o salto? Há um momento, há um clique, há uma temporada que te correu especialmente bem, que tu te lembres, que te levou lá acima? Houve umas temporadas nos Júniores que correram muito bem. Depois, quando cheguei à equipa B, se calhar levei assim um bocado de choque de realidade a jogar com séniores e assim, e precisei de uma adaptação. Mas acho que a partir do momento que fiz uma pré-temporada com a equipa A e tivemos um jogo com o Rio Ave, e por acaso joguei a central do lado direito e senti-me muito confortável a jogar, mesmo a níveis de confiança, concentração no campo, calma, ler o jogo, senti que me tinha corrido bem e que estava enquadrado. Se foi contra o Rio Ave, se o Rio Ave, clube de Primeira Liga, treinar com a equipa de Vitória é uma coisa, mas jogo é jogo, por isso acho que aí também me deu aquele clique, pronto, estou a jogar com estes, por isso acho que consigo dar continuidade a isto. Tu, com 17 anos, começas a jogar na equipa B, portanto tens ali um processo desde muito jovem na equipa B do Vitória. Fisicamente já estavas, como dizias, a crescer. Mentalmente é nesse momento que tu sentes, quando tu dizias agora que estavas tranquilo no jogo, a conseguir interpretar bem o jogo, é também essa maturidade a nível mental que te chega nessa altura? Bateu quase ali com a tua maioridade também em termos de idade? E jogar na Liga 3 contra gente muito mais velha ajudou-te também nisso? Sim, muito. Mas ainda foi um pouco mais tarde que os 17 anos. É que foi para aí aos 18 ou 19. Foi aí que acho que bateu mais a ficha do futebol topo português que era capaz de estar lá e que me enquadrava. E depois começas a treinar regularmente com a equipa A, do Vitória. Creio que o primeiro treinador que te chama à equipa A para treinar é o Álvaro Pacheco. Portanto, tu chegas para preencher o treino, com muitos jovens hoje no Porto, olhas para o lado e tens muitos jovens da equipa B que aparecem às vezes para preencher um treino porque alguém se lesionou ou porque é necessário para o tipo de exercício que vão fazer. Lembras-te desse momento em que a coisa começa a ficar mais séria, em que tu vais à equipa A e no dia seguinte outra vez à equipa A e depois outra vez cria-se o hábito de treinar na equipa A? Sim, a primeira vez que fui chamado até foi com o Mariano, mas sinto que o Álvaro foi mesmo o primeiro momento que diria que me senti integrado na equipa A e que o treinador da equipa A olhava mais para mim como uma opção, apesar de não ter tido muito tempo, quase nenhum tempo de jogo, foi ele que me estreou, mas sentia que ele olhava comigo como uma opção e que se tivesse de meter, metia. E eu sentia que trabalhava todos os dias para merecer a oportunidade, que antes tinha vindo da equipa B, nem ia para o banco. Uma altura comecei a ir para o banco e eu ficava às vezes, ia para o banco e depois ia jogar a equipa B. Houve alturas que ficava frustrado, queria ter a oportunidade, mas nesse ano sempre senti que a equipa estava muito bem, as opções que ele tinha, antes de eu estar,
alguns até tinham ido para o banco e estavam a ser dos melhores em campo e depois estavam no banco, senti pronto, tenho de esperar. Tu esperaste, eu estava aqui a ver os teus números, tu esperas entre outubro e novembro de 2023, são os tais jogos, tu vais consecutivamente para o banco sem entrar e esperas por janeiro de 24, dia 21, que é o dia da estreia. Foram poucos minutinhos, não é, que tu entras para defender uma vitória que o Vitória conseguiu na taça contra o Penafiel. Quais foram as sensações de entrares, obviamente, no estádio do Vitória, que também é um estádio emblemático? Como é que os adeptos receberam? Que sensações é que tens dessa tua estreia na Primeira Liga, na mais alta roda do futebol? Foi tudo muito rápido, mas foi isso, o concretizado um sonho do miúdo, por causa que cheguei mesmo pequeno lá e por acaso o primeiro jogo do Vitória que fui ver foi contra o Braga e é logo ali uma sensação de... parece outro mundo e estar eu lá dentro e as pessoas de fora a ver-me é uma sensação inexplicável e a primeira vez então, assim, um nervosismo maior, mas senti-me realizado também. Sentiste realizado e depois, na época seguinte, foste conquistando o teu lugar, chegaste a jogar, foste titular no jogo logo com a Astana da Liga Conferência, 21 jogos, 1 golo, 3 assistências e começou-se logo a reparar no menino que aparecia no Vitória. Sentes que alguma vez isso te subiu à cabeça neste percurso que tu fazes de Vitória no teu primeiro ano estabelecido na equipa A? Não, sim, nunca subiu à cabeça, sim, mantive sempre igual. Até estranhava um pouco as pessoas vir ter comigo, sinceramente. Porque antes eu idolatrava os outros que jogavam, mas às vezes acho estranho as pessoas agora meio que me idolatrarem, ou a nós. Portanto, tu já eras para os adeptos de Vitória, tu já jogavas nos grandes palcos, contra os grandes rivais do Vitória, incluindo o Futebol Clube do Porto. Continuavas a olhar para o Porto. Nunca joguei contra o Porto. Nunca jogaste, mas era teu rival na primeira divisão, não é? Aliás, a tua estreia depois no campeonato é em Alvalade, acabas por estar nos grandes palcos, mas o teu foco ainda era, pela tua cabeça passava quando deitavas à noite e falavas com o travesseiro, poder um dia estar com esse emblema que hoje tens ao peito? Claro, era um sonho, era sempre ser campeão português pelo Porto, acho que é para qualquer miúdo de Portugal, um sonho é ser campeão pelo seu clube de coração. Claro que sempre estava esse bichinho. Não estava na tua perspectiva sair tão cedo para o estrangeiro, porque realmente tu disparaste em termos daquilo que era a visibilidade que tinhas e acontece-te um cenário impensável. Tu estreias-te em janeiro de um ano e em janeiro do ano a seguir estás em Turim, na Juventus. Falava-se no interesse dos grandes também de Portugal, mas acabaste por ir para Turim. Como é que recebeste esta mudança, esta notícia de que de repente vais para a Juventus? Foi tudo muito rápido, isso que disse é verdade, mas foi antes do jogo com o Elvas que soube mesmo que era verdade, o interesse. Depois foi tudo muito rápido, misto de emoções também, mas depois na altura senti que era o melhor a fazer, o melhor projeto. Já foste por uma soma importante, mais de 12 milhões, para o Vitória, algo que era muito, muito bom, para ti também te colocou a fasquia muito em cima. Tu tens logo uma troca de treinadores, entras com o Tiago Mota, depois fica o Igor Tudor. A temporada da Juventus não era propriamente o que estariam a imaginar. Tu foste em crescendo e chegas ao Campeonato do Mundo de Clubes, titular da Juventus em jogos grandes, contra o Real Madrid, 2 assistências para golo. De repente parecia que te estavas a estabelecer em definitivo na Juventus, não adivinhavas o que estava para aparecer a seguir ao Mundial? Não. Como é que foi? De repente estás na Juventus, titular nos jogos do Campeonato do Mundo de Clubes, a brilhar, mas aparece o Porto interessado em ti. Foi também, diria, um misto de emoções, mas lá está, também acho que influenciou muito aquilo que tinha dito há pouco. Dei
um grande salto, e aquele bichinho de sonho de miúdo, de sentir realizado, de ser campeão, de jogar pelo clube do coração e experienciar estas coisas todas, fixar mesmo também no campeonato português, porque ali no Vitória foi tudo muito rápido. Acho que essas coisas, mesmo para o meu crescimento, acho que acabou por ser o melhor. O teu crescimento também terá contado muito o tempo que tiveste em Turim, sozinho, não é? De repente ficas numa cidade diferente, uma língua diferente, sozinho. Isso também te permitiu crescer e chegar ao Porto mais maduro para poderes enfrentar o desafio do Futebol Clube do Porto? Sim, fez-me crescer. Lá fui com a minha namorada, depois íamos tendo as visitas dos nossos pais, assim, aos fins de semana sim, semana não. Foi uma primeira experiência muito diferente do que estava habituado, mas sinto que me dei bem e que fez-me crescer muito e gostei imenso também. Tu és provavelmente das pessoas que quando olhamos para a apresentação no Futebol Clube do Porto eras alguém radiante e disseste que parece que aconteceu tudo no momento certo. Ainda hoje sentes que foi isso? Tinhas que passar por todo este processo até chegares ao Futebol Clube do Porto. Exato, e depois também sou uma pessoa que acredita que tudo tem uma razão e que as coisas aparecem nos momentos certos, por isso tenho 100% de certeza que estou a seguir o caminho certo. Como é que foi a chegada ao Futebol Clube do Porto? O que é que te pediu o Presidente? O que é que te pediu, na altura, o Diretor do Futebol, Jorge Costa? O que é que... Alguma palavra ou algum pedido em especial que te tenham feito? Assim, pedido especial não diria que tenham feito. Acho que é tudo, dar tudo. Estamos aqui para ajudar o Porto. O Presidente escreveu uma cartinha que por acaso gostei imenso e tocou, mas assim pedidos especiais não. Acho que também, não sei se meio que sabem o tipo de pessoa que eu era, mas acho que sou o tipo de pessoa que não é preciso dizer muito para cooperar em equipa. Portanto, tu és alguém mais de fazer do que de falar. E eu confesso que hoje estás aqui a dar esta entrevista, mas foste um bocadinho resistente, ou seja, tu preferes correr do que falar. E foi isso que tu também transmitiste, ou seja, eu estou aqui para trabalhar mais do que para falar e do que para andar na crista da onda, digamos assim. Sim, também diria que sou uma pessoa mais introvertida, não acabo tanto por falar, mas é verdade, acho que depois só no campo é que as coisas, aí é que se vê a verdade. Como é que foi as sensações da tua primeira entrada em campo no Estádio do Dragão? Tu praticamente, eu lembro-me, tu jogaste poucos minutos, que foi no dia da apresentação, porque vinhas de férias, não é? Tu jogaste de férias diretamente para a apresentação da equipa. Estavas extremamente feliz, mas eu diria que ao fim de 5 minutos extremamente cansado, porque os teus colegas já tinham o trabalho pré-temporada. 5 ou 2 minutos já estava. Como é que foi, sobretudo as sensações de estar no Estádio do Dragão, de ouvir o teu nome ser chamado pelo speaker, aplaudido pelos adeptos do teu Futebol Clube do Porto? Sou sincero, nem me lembro de ouvir o meu nome, estava mesmo só focado assim no jogo, mas é como tu disseste, não estava fisicamente, não estava muito abaixo dos meus colegas, tinha voltado em 3 dias e custou um bocado aqueles primeiros sprints. Mas depois recuperaste rapidamente a forma, porque o início de temporada no Futebol Clube do Porto é um início forte, tu em poucos dias conseguiste apanhar a forma e entras muito bem na temporada, entras com uma força grande e os primeiros jogos são jogos em que dás assistências, em que corres mais do que ninguém. Estavas à espera de ter um impacto assim logo imediato? Sinceramente, diria que não. Nem tinha pensado no impacto que queria ter assim, mas acho que o desenrolar dos jogos foi correndo tudo muito bem e agora é dando continuidade. As assistências desapareceram um pouquinho, a ver se voltam.
Tinha a ver, os laterais do Futebol Clube do Porto jogam hoje muito por dentro, tu se calhar nesses momentos das assistências foste um lateral que apareceu mais na profundidade. O jogo do Futebol Clube do Porto também vai tendo variações ao longo da temporada. Foi mais um bocadinho por aí que também sentiste que as assistências depois caíram. Tu fazes 5 assistências nos primeiros jogos. A assistência para o De Jong em Alvalade é uma daquelas, obviamente, que os adeptos se lembram e que pode, no caso do Futebol Clube do Porto, conseguir ser campeão, vir a ser um momento decisivo do campeonato, essa vitória em Alvalade. Tem a ver um bocadinho com isto, com a matriz de jogo que também se vai alterando conforme a temporada vai andando. Sim, depois cada jogo é um jogo, mas também não diria que é por isso que às vezes desapareceram, às vezes também falta aquela pontinha de sorte, já houve situações idênticas e às vezes ou é um corte ou é a bola que sai um bocadinho mais longa, mas sobre a tática, isso de jogarmos por dentro também é verdade e sinto que é um processo, o jogar por dentro, sempre fui habituado a jogar por fora e estou a gostar muito de praticar o que nunca tinha feito e sinto que me vai fazer crescer imenso como jogador. Para vocês, para os laterais e para quem dá assistências, seguramente que também sofrem com a ausência sempre da mesma referência no ataque. E quando digo das mesmas, porque vocês passaram pela lesão do De Jong, depois pela lesão do Samu, ou seja, agora em janeiro entra um novo avançado e, portanto, muitas das assistências que vocês dão são para os avançados, nomeadamente os laterais, os alas. O facto de também terem sofrido um bocadinho com as lesões também faz com que a mecânica com que tu levantes a cabeça, ou nem precises levantar para saber que lá está, ou este ou aquele, seja mais difícil, uma vez que o treinador tem sido obrigado a mudar essa referência? Sinceramente, acho que não tem a ver muito com isso, porque claro que cada jogador é um jogador, tem movimentos específicos, mas acho que todos sabem o que o Mister quer. E mesmo o Mofi, que chegou há menos tempo, já foi treinado pelo Mister, já sabe tudo. Jogos clássicos em que tu participaste, o primeiro já falei, a vitória em Alvalade, que foi muito importante para o Porto cimentar a ideia de ser candidato forte ao título, não é? Porque o Porto vinha na mão de baixo do Campeonato do Mundo de Clubes e da época passada. Qual é a sensação de jogar os clássicos e de ganhar, por exemplo, em Alvalade? Ou de jogar na Luz e fazer a exibição que se fez na Luz, ou mesmo em casa contra o Benfica ou contra o Sporting? É inexplicável. Por acaso, a melhor memória assim destes jogos, sinceramente, até foi no primeiro contra o Benfica, que nós entramos para o aquecimento e no aquecimento o estádio nem nunca está sempre cheio. Mas naquele jogo estava cheio, quando nós entramos no estádio parece que aquilo ficou tudo abafado e deu aquele arrepiozinho. E seguramente, por exemplo, também imagino que entrar em Alvalade ou na Luz, ver aquela franja de adeptos do Porto que vos apoiam, mas ver tanta gente que vos vê como o alvo a bater vos dá uma força diferente, ou não? Sim, e acho que nós gostamos também dessas provocações e termos de fazer o nosso trabalho para no final ouvirmos os nossos adeptos. Eu pergunto isto porque tu, em determinada altura, dizes também, já quando o Porto começa a acumular vitórias e te perguntam se sentem a pressão, tu dizes, aqui não há pressão nenhuma, aqui a pressão é positiva, não há pressão nenhuma negativa. Continuam com o caminhar da temporada a pensar isso, que a pressão é positiva, não é, vocês nunca a deixaram transformar em pressão negativa que oprimisse a equipa? Acho que não, acho que os resultados têm dito isso. E acho que também temos de pensar que a pressão é um privilégio, por causa que se não fosse o rumo que tínhamos tomado, não estávamos com esta pressão. Se não tivéssemos pressão, acho que aí é que estávamos mal. Por isso só temos de ver isto como parte positiva, que é um privilégio ter esta pressão. Tu, em termos de luta pelo lugar, deixa-me falar também aqui de um ponto de vista positivo na pressão. Tens o Martim,
Às vezes o Pablo também, que passa por lá, quando o treinador assim entende. Tu já conseguiste criar, nota-se, uma química com os teus colegas, com o Martim. São dois jovens à procura do mesmo lugar. Isto podia dar mau resultado, mas não tem dado bom resultado. Às vezes o Martim também vai para a esquerda. Como é que tem sido a tua relação, nomeadamente com aqueles que contigo lutam por um lugar? Acho que é uma relação muito boa. Mesmo por todos os clubes que passamos existe isso, mas acho que aqui temos uma boa amizade. É uma coisa muito boa para ambos crescermos, porque queremos estar sempre no nosso melhor, e se o outro puxa mais um bocado, o outro tem de puxar mais um bocado, e acho que isso é incrível para crescermos. Tanto na minha posição como acho que o nosso plantel nisso é incrível, estamos sempre todos a puxar uns pelos outros. Tu recentemente jogaste bem próximo, na posição no campo, de alguém que chegou ao Futebol Clube do Porto, tinhas tu 2 anos de idade, que tinha idade para ser teu pai, que é o Tiago Silva. Já deu para aprender alguma coisa com o Tiago? O Bednarek ainda há não muito tempo também falou que mesmo não sendo novo aprende com alguém daquela dimensão. Acho que dá para aprender todos os dias como jogadores desses, desde a postura em campo, desde eu sendo lateral e ele a central, a comunicação que me passa, sempre a falar comigo, é algo que também puxa por mim. E tenho gostado imenso de partilhar o campo com ele e balneário. E tens tido também o privilégio, se não for o Tiago Silva, geralmente quem joga a central direita é o Bednarek, que também se transformou num líder da equipa. Portanto, digamos que os líderes defensivos têm estado um bocadinho ali do lado direito do centro da defesa, o que te permite a ti ou ao Martim ou aos mais jovens crescerem com eles. É verdade, é verdade. Como é que tu olhas hoje para a crítica positiva, neste caso, relativamente à defesa do Porto? A defesa menos batida do campeonato. Vocês são alguém que não tem medo, muitas vezes, de baixar o bloco e assumir que fazem um trabalho defensivo intenso, como aconteceu na Liga Europa recentemente, e depois aproveitam os espaços. Como é que vês esses elogios à defesa em termos totais do Futebol Clube do Porto, a ti e a todos os teus colegas? É sempre bom receber os elogios, sempre bom ver os números, ver de facto que somos a defesa menos batida, mas claro que as pessoas dão mais valor à defesa, aos guarda-redes, mas acho que na nossa equipa funciona desde o avançado, que se for preciso, às vezes é ele que tem de iniciar a pressão, é ele que às vezes desce mais e temos de estar todos compactos, a partir dos médios, extremos. Acho que é mesmo trabalho de equipa, mas como é golos sofridos, acaba por ser o mérito mais dado à defesa. Tu tens em cima de ti várias responsabilidades. Uma delas, e não é para te dar mais responsabilidade aqui na nossa conversa do que aquela que tu já tens em campo, é o legado de defesas de direitos do Futebol Clube do Porto. João Pinto e Paulo Ferreira são 2 defesas de direitos que conquistaram competições europeias, que foram campeões da Europa. Danilo Luiz é um defesa de direito que conquistou coisas no Futebol Clube do Porto, títulos, e conquistou em todos os outros clubes, títulos europeus, a Libertadores. Alguma vez pensaste neste peso que recai sobre o lateral direito do Porto, seja ele quem é, de ter este legado? Se há posição no Futebol Clube do Porto, se há posições, eu diria que os centrais e os defesas representam bem o clube e têm essa responsabilidade. Sentes isso? Por acaso nunca tinha pensado nisso, tenho-os como exemplos, mas nesse sentido de uma responsabilidade extra, nunca. Acho que até é mais como motivação. Estes jogaram cá, por exemplo, já me cruzei com o Danilo, que foi uma coisa muito boa. Agora, eu poder escrever o meu nome nessa história, para daqui a uns tempos, se calhar, olharem e juntarem Danilo, Alberto, acho que isso é uma motivação extra e não uma responsabilidade extra. É uma boa altura para, já que falamos pela segunda vez nesta nossa conversa do Danilo, para tu veres algo que temos para te mostrar, que é precisamente uma mensagem do Danilo para ti. Convido-te a vê-la. Olá a toda a família portista, aqui quem vos fala é o Danilo. Primeiramente gostaria de dizer que é um imenso prazer estar aqui falando para vocês. E hoje a minha palavra é para o Alberto.
Nós tivemos a felicidade de coincidir em pouco tempo lá na Juventus, mas percebi que já era um miúdo de muita qualidade, trabalhador, humilde. A gente pôde trabalhar um pouco junto lá em Turim. Fiquei muito satisfeito quando ele foi para o Futebol Clube do Porto, porque via nele um talento e uma vontade imensa de vencer, de crescer, de seguir adiante. E tem sido muito legal ver o crescimento dele com as cores azul e branco, ver quanto ele se ambientou ao Estádio do Dragão, e espero que ele possa continuar crescendo, continuar seguindo firme em passos importantes durante toda a carreira, e representando bem as cores do Futebol Clube do Porto, representando bem a mística que existe a respeito dos defesas de direitos também do nosso clube. Enfim, Alberto, um abraço para você, boa sorte no segmento da carreira. Vou estar por aqui acompanhando. Espero que no final da época possa festejar coisas importantes pelo Futebol Clube do Porto, não só esse ano, mas nos anos que vêm também. Um grande abraço para você e para toda a família portista. O que é que tens a dizer dessa mensagem que o Danilo Luiz te enviou? Ele disponibilizou-se logo para falar para o Alberto e do Alberto do bocadinho que estiveram juntos e daquilo que ele ambiciona para ti. Primeiro de tudo, um grande abraço para ele também. E depois, eu tinha estado com ele em Turim e depois no Mundial de Clubes ele foi visitar a Juventus. E tive a oportunidade de estar com ele. E por acaso, quando cruzei-me com ele, ele disse-me tipo assim: boa, 2 assistências no primeiro jogo. E eu fiquei: está tipo a acompanhar-me? Essas pequenas coisas que até dá, que se calhar ele nem sentiu que pudesse ficar marcado para mim, mas são coisas que marcaram. E depois, por acaso, estava com o Chico e também estava lá o Alexandre. E tirámos uma foto os 4 e eu até em brincadeira com o Chico: fogo, sou aqui o único que nunca jogou no Porto. Passado nem um mês, acho eu. Pronto, aqui estou eu. Estava destinado. Como estará destinado, diria eu, a seleção A? É o teu próximo sonho. Há muitos laterais direitos bons. O Porto tem 2 que podem lá chegar, que lutam por um lugar no Porto e até podem estar juntos um dia na seleção. É esse o teu próximo sonho? Sim, diria que de sonho também um objetivo. Sinto que estou no Porto, estou no clube certo para chegar lá e vejo isso com bons olhos. O que é que sente a tua família hoje a ver o teu sucesso com a camisola do Futebol Clube do Porto, aquilo que tanto desejavas, uns anos depois de ter feito o sacrifício, de te levar aos treinos no Vitória, ao Tirsense? Como é que hoje tu sentes que eles olham para ti? Acho que acima de tudo orgulho e felicidade. O meu avô, da parte do meu pai, quando soube que vim para aqui, começou a chorar de felicidade. E mesmo às vezes, que ele é uma pessoa muito emotiva, às vezes falo com ele do jogo, ou o meu pai diz-me: estava a falar que tu a ver do jogo, ele viu-te a jogar, mas pronto, começou logo a chorar depois tenho que falar com ele mais tarde. Ele costuma viver os jogos ao estádio? Não. Também por essa emotividade prefere ficar mais resguardado? Não sei, acho que vai acabar por vir. Alberto, tu és alguém também, já falaste aqui do teu pai do coração, do teu, digamos assim, do teu verdadeiro pai, que é aquele que te dá nome que não é teu. Tu és de nome de registro, não és Costa, escolheste ser Alberto Costa por isso, pela gratidão também que tens ao pai que te surgiu na vida. Sim, foi isso. A primeira vez que até foi quando criei Facebook, que eu estava assim: o que é que vou meter aqui? E eu disse: vou meter Alberto Costa, é o que me identifico. E depois, a partir daí, nas redes sociais meti sempre Alberto Costa e pedi, mesmo no Vitória, lembro-me na comunicação, para meterem Alberto Costa, se fosse possível. Estamos quase a chegar ao fim da nossa viagem. Vou-te fazer aqui uma provocação. Santo Tirso, Guimarães, Turim. Turim ou Porto? Ou um bocadinho de todas elas? Pá, vou um bocadinho de todas elas com certeza, mas a escolher, se calhar também vivi em Guimarães, mas foi um ano e
estava à beira do complexo, por isso acho que não conta. Estou entre, se calhar, Santo Tirso e Porto. A nível de muita coisa, Porto, mas o trânsito estraga muito. Vou ter de ir para a terra natal, Santo Tirso, que é Porto também. Que é da Porto, cidade de Porto. e que é uma vida mais leve, digamos assim, e em que consegues apreciar mais a própria vida. Na cidade do Porto, que local é que escolherias como aquele que mais gostas? Mais gosto? Agora vem-me sempre à cabeça que só se fala em aliados e eu quero agora gostar mais, sinceramente. Tu disseste quando eras pequeno que já tinhas vindo aos aliados, vais querer ficar a gostar mais ainda da Não praça? conhecia tanto, não era assim sítio que visse, mas agora espero ir lá parar. E Muito conhecer bem. muito. Vamos fazer aqui companhia agora ao guarda-freio neste final de viagem.